Alô você, como diria o saudoso Fernando Vanucci. Que alegria, que saudade, que bom estar aqui com vocês para mais um talk show do Gilvan Bueno. E hoje nós temos uma convidada super especial que está criando o De Frente com o Gilvan. Aí, Gabi, tô roubando, hein? Maria Gabriela, tô roubando o seu nome aqui. Mas antes, não menos importante, vamos receber a primeira dama. Mudou de lugar? Pois é. O que aconteceu? Tá tudo bem. Ah, é? Vai ter que dar a mãozinha, hein? Muito bem. Eu posso falar que você é minha esposa e você é amor da minha vida? Pode. Acho que eu tô sobrando aqui. Maravilhoso. É porque eu tô... O primeiro episódio... novela. Segura a novela, talvez. É o primeiro episódio. Ah, gente, não menos importante, tem um cara ali de 1,90m, olhos azuis, chamado Xande. Que é que recebo cartas de amor atrás dele aqui. Cadê o Xande? Cadê o Xande? Muito bom. E aí eu tomei um safanão no meio do programa. Falei assim, você é meu amor, não sei o quê. Ela, olha, que um lugar de trabalho, por favor, se contenha. Então foi isso. Muito bom. E eu não faço mais essa brincadeira, hoje eu não brinquei. É verdade. Como sempre, você apresenta a convidada. Nossa, mas hoje a convidada é muito especial. Tem flores? Tem flores, mas tem muitas flores. Tem um buquê imenso de flores, né? Tati foi um presente. Tati Flores? Tati Flores. Tatiana Flores. Que a RIC me deu. O que é a RIC? A RIC é uma organização internacional de mulheres que atuam na área de insolvência, reestruturação de empresas. Que legal. Mas aí, na verdade, não foi a RIC que me deu a Tati. Não foi. Na verdade, a Tati, ela chegou e eu só vim descobrir depois, a gente voltando de carro de um evento, que ela me mandou um e-mail me convidando para participar de um painel online, né? Uma palestra. E eu recebi aquele e-mail, e são tantos e-mails, às vezes, falsos, né? Enfim, mas eu recebi o e-mail e respondi dizendo que aceitava. E começamos a conversar e a palestra foi super legal, adorei ter participado. Maravilhosa. Dali ela me convidou para fazer parte da Wiki, me apresentou a Wiki, conheci todas as outras meninas, enfim. E descobri essa pessoa incrível que ela é, humana, coração, assim, do jeito que eu gosto, sabe? A Tati é do jeito que eu gosto, assim, de pessoa. Preocupada com o próximo, atenta, cuidadosa. E me salva muito, assim, mas me salva... São Paulo é a Tati. Seguimos juntas sempre, né? Bem, depois dessa declaração de amor... Você tá com ciúmes. Não estou com ciúmes. Mas você é uma pessoa muito querida, ela te adora, chega lá em casa, conversa muito sobre você. Ai, que legal, gente. Demais a sua participação. Nós já sabemos que você tem 4 gatos. 4 gatos. Vou começar pela ordem, ver se eu acertei, hein? Tá. Ulisses. Perfeito. Veloso. Aí, Caetano, eu acho que é pra você. É pra ele mesmo. Obama, meu pai, né? E o Miró, o pintor. Exato. Fora isso, conta mais um pouquinho pra gente da sua história. Bom, eu sou casada, vai fazer quase 20 anos, com o Alexandre também. Ele é Xande de olho azul, tá? Mas não é Xande de Pilares? Não é. Mas sem cartas, tá, pessoal? Também é advogado. Então, nós estamos juntos nessa trajetória. Me formei em Direito, né, em 2005. É verdade que você era fã do Breaking Bad? Não! Você não era fã de Breaking Bad? Pim, nota de rodapé. Breaking Bad, série maravilhosa, 6 temporadas incríveis. Boa. Eu assisti depois, tá? Mas me deu um pouco de agonia quando eu assisti Breaking Bad. Nossa, eu amo. Sabe por quê? Porque você vê como a situação vai transformando uma pessoa que é genuinamente boa sabe, vai aflorando alguns valores, assim. Então, eu ficava preocupada. Sim. Então, me dava agonia de assistir. Então, eu prefiro Emily in Paris, The Bold Type, alguma coisa assim. Muito bom, muito bom. E agora eu tô assistindo Sandman. É bom? Nossa, eu adorei. Baseado no livro dos anos 70, né? Na história em quadrinhos. A crítica é muito boa. Maravilhoso. E fora que tem um gárgula bebê. Nossa. Amei. Sério? Ai, tem. É maravilhoso. Sem spoiler, por favor. Ah, desculpa. Olha só. E aí, nós sempre falamos, né? Primeiro, você que tá aí de casa, eu sempre gosto de trazer um livro. Esse aqui acabei de comprar vindo pra cá. É do nosso querido Robert Kiyosaki. Para você que quer saber um pouquinho mais, Robert Kiyosaki tem uma influência muito pessoal sobre a minha pessoa, porque ele escreveu o livro Pai Rico, Pai Pobre, uma obra-prima que consumiu os neurônios da minha esposa e ela virou hoje uma das maiores
investidoras, empreendedoras, vendedoras do Brasil, quiçá do mundo, né? Não. Ela tá descobrindo aqui caminhos aqui que eu pensei que eu era o mentor, mas ela superou o mestre, né? Mas dito isso, ele escreveu um livro novo que é basicamente Dinheiro de Mentira, Professores de Mentira e Ativos de Mentira, as famosas fake news. Eu achei o título ótimo para o nosso encontro, porque nós falamos de investimentos fora do radar, aquilo que não está tão óbvio e que às vezes você pode achar que é uma pepita de ouro, mas às vezes é um saco de estrume, com muito respeito aqui, e você sempre precisa de bons advogados para ter uma boa defesa, para entender sobre isso. Investir sem contrato é muito difícil, tá? Dito isso, nós tivemos aqui Bombril, empresa incrível, centenária ali. Para mim é centenária, né? Eu vivi vendo aquele cara carequinha falando Bombril, virou meme, né? Bombril pediu recuperação judicial e também tem aquela questão de empresas que... eu falo muito sobre investimentos fora do radar, empresas que às vezes não são empresas. E ativos que não são ativos. Que você cria empresas de fachada. No mundo da recuperação judicial existe isso, empresas de fachada? Eu acho que é óbvio que existe, Ou mas... seja, empresa para dar prejuízo. Então, eu acho que é óbvio que existe, mas quando você vai para um cenário de recuperação judicial, isso fica mais escancarado. Então, o devedor que pretender fazer isso, expondo as suas empresas de fachada, ele pode passar um aperto, né? Porque a recuperação judicial é um processo pelo qual existe esse instrumento jurídico legítimo, mas pelo qual você vai soerguer uma empresa que tem a possibilidade de continuar atuante no mercado. Então, se você já criou uma empresa para ter prejuízo, ou como já aconteceu comigo, de algumas empresas irem abrindo outras e jogando prejuízo nessas outras, como se isso fosse algo juridicamente ético, mas existe, tá? Eu só não sei se essas empresas poderiam se valer de um instrumento legítimo como a recuperação judicial. Eu acho que nós já tivemos algumas situações aqui de empresas que não são tão boas, entrando com empresas boas, e aí cabe muito aos credores, ao administrador e ao próprio Poder Judiciário de fazer uma análise, né, dessa situação. Para que não haja fraude, para que haja uma correta aplicação. Não, e exatamente, o fake está aí, porque o que a gente vê muito diariamente é empresas pedindo recuperação, mas que não atendem aos requisitos do pedido de recuperação. Ou seja, que o principal deles é a sua viabilidade. A gente vê, então, isso acarretaria o mau uso do instrumento, porque empresas que não são viáveis, que deveriam pedir falência, estão pedindo recuperação judicial para ganhar um fôlego, a título de que a gente não sabe. Às vezes o empresário está ali querendo mais tempo para desviar, ou mais tempo para fazer alguma coisa, para se blindar, proteger patrimônio, e utiliza a recuperação judicial para arrastar um pouco mais essa dívida, enrolar um pouco mais os credores, e é uma recuperação judicial fake, vamos dizer assim, né? Muito legal. Aí, Galdino, joga muito, hein? Galdino Coelho Advogados aqui, prestando presença. Qual o seu escritório? Chama LDCM Advogados. LDCM? Laranja, dado, cereja... Casa, morango. Vai de novo, então. Faz nessa aí, igual o meu. Vai. Laranja, dado, casa, morango. Fruta com D, Alexandre, tem alguma? Damasco. Então vamos de novo com fruta. Laranja, damasco. E eu sei. Cereja e morango. Pronto. Muito bom. Associados? Advogados associados. Muito legal. E você tem mais sócios lá? Nós somos em 7 agora. Muito legal. A casa dos 7 advogados. Exato. Viu? Muito bom, né? Olha só, explica pra gente, você falou um negócio que eu fiquei aqui curioso, que até então não tinha mostrado para os nossos investidores aqui. A gente tem algumas empresas no mercado financeiro que são holds. Uhum. Nós temos a Itaúsa, dispensa comentário, participação Alpargatas, Duratex, comprou agora algumas coisas nos setores de shopping. Nós temos Bradespar, que é uma holding que tem uma participação muito representativa na Vale, ou seja, uma holding com empresas embaixo. E ainda há pouco você falou sobre assim, quebra uma empresa e põe em cima da outra. O que é isso? Explica pra gente, assim, que acho que é legal ter esse ponto de vista
A gente enfrentou muito essa discussão no setor de construtoras, porque não raro as construtoras se organizam societariamente em holdings e sociedades de propósito específico para os empreendimentos. Então, muitas vezes você tinha sociedades que também eram controladas pela mesma holding, mas uma dava prejuízo ou muito prejuízo e outras davam lucro. E aí, quando essas construtoras passavam a pedir recuperação judicial se valer, como é o devedor que faz essa escolha de quem vai pedir a recuperação judicial, muitas vezes você via empresas, sociedades de propósito específico que estavam muito deficitárias pedindo recuperação judicial junto com empresas irmãs que eram saudáveis economicamente, né? Então, isso gerou muita discussão para saber se era viável que essas empresas saudáveis pedissem recuperação ou não. E aí, muitas vezes, se analisou o grupo econômico em que essas empresas estavam inseridas, né? E não a elas individualmente. Mas como os credores... até eu advogo mais para credor e investidor, né? Então, o credor de determinada empresa saudável econômica, ele ficava um pouco descontente em ter que ficar no mesmo balaio que credores de uma empresa que não é tão saudável. A gente teve muita discussão aqui em São Paulo e no Rio também, para conseguir estabelecer regras um pouco mais claras de como lidar com essa situação, né? É porque o que acontece em grupo econômico é uma confusão patrimonial. Então, a gente vê muita troca de bens que é dada em garantia, eventualmente. Uma garante a outra. Então, diante disso, por mais que uma delas seja saudável, porque não tem um passivo tão grande quanto a outra, mas na hora de analisar, as garantias estão cruzadas. E aí, a estratégia é a adoção, né, da consolidação substancial, que a gente chama, que é de juntar todo o ativo e todo o passivo e resolver por meio da junção de tudo. É como se fosse uma empresa só pedindo recuperação judicial, unificam os credores e unificam o ativo. Muito legal. É bacana falar sobre isso, porque às vezes com o investidor que olha uma holding não tem esses detalhes, né? E aí, por exemplo, a gente teve... algumas empresas no passado do setor imobiliário, como Incol, que pediu falência, a própria PDG, né, que tinha um poder de garantia que foi associada. PDG, Viver, nós tivemos aqui em São Paulo um caso emblemático de fraude, que é a Construtora Atlântica também. Construtora Atlântica, muito bacana. É importante falar sobre isso, e você falou que você representa os credores. Geralmente. O que são os credores? Explica pra gente numa recuperação judicial assim. Pra quem tá de casa e nunca viu assim, os credores, assim, quem são eles? Vamos supor, a gente está falando aqui de uma construtora, então são os fornecedores, as instituições financeiras que concedem financiamento para essas construtoras, podem ser os credores trabalhistas, né, os empregados. Que tem preferência na RJ. Que tem preferência. Sou um aluno. Na verdade, eles têm uma classe específica só para eles, que tem um quórum de votação também específico. Então, você tem todo tipo de fornecedores e credores financeiros, por exemplo, que estão envolvidos, né, e que costumam contratar com essa empresa que pediu recuperação judicial, por exemplo. Então, mas aí existe um recorte temporal que só entra na recuperação judicial o crédito, enfim, contraído até o pedido da recuperação. Então, eventual crédito contraído após o pedido já é um credor extraconcursal, ele não faz parte da recuperação, o crédito dele não vai estar listado no plano, não vai ser atingido. Muito legal. Então, assim, como você representa os credores, e aí vamos fazer o passo a passo do mercado, alguma coisa fora do radar. O que você vê de muito fora do radar para os seus credores? Fala assim, nossa, isso aqui faz total sentido. Porque assim, uma coisa que eu falo sempre é a lógica limitante dos 14%, arredondeia a Selic em 14%. Então, o investidor, e aqui tem um comentário muito legal, você tem o poupador e você tem o investidor. Sim. São duas pessoas totalmente diferentes, tá? O poupador, ele poupa. Então, ele tem ali uma ideia de quanto ele gasta, quanto ele arrecada. Aí ele põe o dinheiro dele na poupança, perde para a inflação na taxa real. Ou, às vezes, ele põe ali no atual momento 100% da Selic, que vai dar 13,75%. Mas a inflação está 2%, ele ganha 2% de taxa real. O investidor é aquele... ele ganha um poder diferente. Ele consegue enxergar oportunidades que oferecem para ele rentabilidades superiores à inflação, à taxa Selic, mas para isso ele assume muito risco. Sim. Muita imprevisibilidade, muita volatilidade. E quando eu venho para cá para esse programa, eu falo assim,
onde esses ativos estão? Né? E aí a gente começou a observar que eles estão no mundo da recuperação judicial, no mundo do direito, nessa combinação direito, no crédito podre que você compra com grande desconto, dos ativos judiciais, de comprar alguns direitos desses ativos, enfim, os programas que estão cada vez melhores. Sim. Aonde no seu negócio você tem o investimento fora do radar, assim, aquele investimento que você fala assim, nossa, eu consegui construir um ganho pro meu credor. Pro meu investidor, pro né? meu investidor. Então, primeiro, eu acho que não existem só nos processos de insolvência, como recuperação judicial e falência. A gente tem muitos ativos, e aí não são só ativos imobiliários. Então, terrenos, casas, enfim, terras, né? A gente também tem créditos que são contra devedores que são potencialmente solventes e que, muitas vezes, como o tempo do processo, ele é longo, e ele demanda também uma expertise na hora de cobrar esse crédito. E não necessariamente, e aí acho que talvez venha o pulo do gato, o gato. 4 gatos. 4 gatos. Vem o pulo do gato, ele... Todo advogado faz execução, né? Nós saímos da faculdade e todo advogado está apto a fazer uma execução, cobrar um crédito. Mas não necessariamente, se você seguir no processo executivo, você vai ter ganho nisso daí, né? Você vai conseguir extrair a recuperação de crédito. Então, advogados especializados nisso, que estão atentos, que sabem efetivamente onde pode ter uma eventual fraude do devedor, onde você pode tomar medidas mais efetivas para recuperar esse crédito. Então, isso também demanda uma expertise e o que a gente chama aqui no nosso contencioso, que é o barriga no balcão, né? De fazer o processo sempre andar para frente da forma mais rápida possível. Mas isso num processo que não está na insolvência, né? Então, a gente tem muitos ativos que hoje, às vezes, estão penhorados aí, enrolados, o processo de execução se arrasta há anos, e muitas vezes a gente consegue, por exemplo, vender esse ativo que está penhorado para fazer um reflorestamento e gerar crédito de carbono. E o credor que está executando, às vezes é uma instituição financeira, a instituição financeira tem como principal objetivo intermediar, né, crédito, e não ficar cobrando e arrematando imóveis. Então, a gente assessora nessa situação em conseguir identificar ativos que são bons ou ativos que são fake ou ruins, né? Como, por exemplo, já aconteceu de você falar, nossa, esse galpão super bem localizado, nossa, vai gerar mesmo, eu vou comprar o crédito, depois eu arremato isso ou arremato num leilão, né, quando esse imóvel for vendido, e aí você descobre um problema ambiental gigantesco que retira quase 100% do valor desse ativo. Então, tem que tomar cuidado, né? Num ambiente de insolvência, nós temos algumas possibilidades para fazer esse investimento ou para gerar valor não só para os credores, mas também para o próprio devedor. Eu acho que a mentalidade, acho que a Dione tá aqui, não me faz mentir, pelo menos a minha mentalidade como assessora jurídica de credores é tentar gerar valor para todos, inclusive para o devedor. Porque se eu matar o meu devedor, eu tô matando também uma fonte produtiva. Então, a ideia é ter ideia, ajudar a ter ideias, a construir um plano que possa ser bem feito, que possa gerar valor para todos os envolvidos num processo de recuperação, que é um processo caro, é um processo demorado, e assim, o credor é compulsoriamente envolvido, né? Ele acorda lá listado numa recuperação, e muitas vezes a pessoa já olha, né? O próprio credor fala, nossa, tem que jogar prejuízo isso aqui, não vou recuperar nunca, vou receber 5% em 20 anos, como é alguns planos de recuperação. Sim. Mas, de novo, isso, embora aconteça, eu acho que eu não vou perder a esperança. Então, a gente já fez muitos negócios bem feitos, como, por exemplo, financiamento de empresas em recuperação judicial, né? Que é o que a gente chama na nossa linguagem aqui do Deep Financing, que é o Debtor in Possession, né? E você pode fazer isso abertamente num plano de recuperação, apresentar, conceder um mútuo, ou mesmo financiar com matéria-prima, depender. Eu tive a oportunidade
de estruturar um CRA de uma empresa em recuperação e foi super bem visto e deu certo, ajudou não só o próprio devedor, como também auxiliou no pagamento dos credores nos termos do plano, né? E muitas vezes a empresa em recuperação tem ativos que estão ociosos, que eles podem ser alienados, ou às vezes não tão ociosos, mas que faz sentido quando existe um enxugamento dessa atividade num contexto de crise econômico-financeira. Então é bem legal, eu acho que tem muita coisa para ser feita, mas novamente, não pode haver uma ilusão, porque você tem que conhecer muito bem o devedor, os números do devedor, e mais do que isso, o tipo de ativo que você tá trabalhando, se é um ativo um imobiliário, se é um crédito, ou às vezes, como eu tenho alguns clientes que gostam de pular no próprio equity, né, que quer fazer uma reestruturação societária do devedor, querem se tornar acionistas ou de alguma forma ter debêntures conversíveis em ações, e muitas vezes para você fazer isso, você também precisa conhecer mais do que só a situação financeira, você precisa conhecer qual é a prática, qual é a atividade, qual é o business plan dessa empresa. E nós, advogados, a gente tem que auxiliar o nosso cliente nessa tomada de decisão, nessa jornada, para conseguir entender o que ele quer e o que é mais seguro para ele investir, ou menos arriscado, podemos assim dizer. Maravilhoso. E aí, o que é ali o que ela falou, foi conversando ali, em termos de oportunidade? Ela é o credor e você, nessa recuperação judicial, apoia ela, você defende... Na verdade, o processo de recuperação judicial não é um ambiente, não é um processo judicial contencioso, de briga. Pelo contrário, a ideia é acordo, né? O mecanismo, o mecanismo de atuação dos advogados precisa ser consensual. Não pode ter litígio, assim, tem que se evitar o litígio ao máximo. Eu advogo para as devedoras, né? Para as empresas que solicitam, que pedem o socorro. E você, para quem emprestou dinheiro para ela? Provavelmente. Alexandre, traz o taco de beisebol. Não, de forma alguma, como eu estava falando. A gente precisa dialogar, porque... Não prestei atenção, gente, você percebeu? Eu advogo para a recuperanda que quer se manter no mercado, que entende que a crise é pontual e que ela ainda vale a pena no mercado. Ela advoga para um credor que colocou dinheiro e que se a minha recuperanda desaparecer do mercado, ela não vai receber. Então, é óbvio que esse argumento é um argumento muito utilizado e não pode servir de único argumento para justificar a aderência do credor a um plano de recuperação da recuperanda. Mas é um argumento que precisa ser também considerado, né, durante a negociação. Mas não justifica a recuperanda querer um haircut de 90%, né? Porque uma haircut desse nível, para mim, é a degradação expressa de que eu não estou apta para me recuperar. Eu preciso falir. E a falência não é o pior dos mundos, né? A gente está vendo aí a reforma trouxe esse ambiente, né, enfim, que precisa ser melhor estudado, e as empresas precisam entender que, olha, não tem problema nenhum falir. A falência é o afastamento dos empresários. Mas pode um outro vir e assumir aquela atividade e continuar tocando perfeitamente. Falência e insolvência é a mesma coisa? Eu acho que não, mas acho que a insolvência é o gênero do qual a falência faz parte, né? Processos de insolvência também englobam, por exemplo, a recuperação judicial, extrajudicial. Porque a insolvência é o não cumprimento tempestivo de uma obrigação. Então, você está ali, de alguma forma, insolvente, porque você não conseguiu cumprir aquela obrigação. Aí, o remédio que vai ser utilizado para você sair dessa fase é que vai depender do quão viável você é. Se você for ainda viável e tiver uma estrutura que permita o seu retorno, você vai para a recuperação judicial. Se não, você sai, e quando a gente fala você sai, são os sócios que saem. A pessoa jurídica continua, vai vir um empresário novo que vai assumir aquela atividade e vai continuar tocando, porque a lei protege a empresa, a atividade desenvolvida ali, não o sócio. Eu concordo... desculpa. Imagina, não? Não, eu concordo muito com a Dione. Eu acho que para fortalecimento da nossa economia, a gente precisaria ter um processo de falência mais efetivo. Não raro a gente vê
grandes empresários, né, fora do Brasil. A gente tem exemplos emblemáticos, como Steve Jobs, que faliu tantas vezes, sei lá, um monte de vezes. E aqui no Brasil existe um estigma muito pesado sobre o empresário que faliu. Primeiro porque ele entra na falência e não termina mais. Eu acho que a reforma de 2020 veio tentar trazer uma nova mentalidade e um novo passo nesse processo falimentar. E eu acho que isso é muito importante para a nossa economia. O empresário, ele sempre vai empreender. E você precisa dar os instrumentos jurídicos e incentivos corretos para que, se o empreendedorismo dele der errado, que ele possa rapidamente, né, estancar essa situação e começar de novo. E, infelizmente, não é isso que acontece no nosso país. Então, você vê muitos empresários que, às vezes, têm que se valer de métodos que não são jurídicos e lícitos para conseguir continuar atuando. E aí não tem só a má fé. Óbvio que tem empresário com má fé, mas não é sempre. A gente passou por um período pandêmico que deve ter sufocado e atrapalhado muitos empresários. Sim. Então, o processo falimentar, ele é absolutamente necessário e ele deve ser encarado tanto pelo devedor como pelo credor como algo que faz parte da nossa economia. E quando quebrar mais rápido e você puder trazer alguém para assumir o seu negócio ou, de alguma forma, fazer a quitação, a liquidação do que você tem, melhor vai ser para a nossa economia. Eu tenho esperança, sou uma otimista inveterada de que a gente possa ter um processo falimentar melhor. Acho que a gente ainda não teve a oportunidade de ver isso ainda na prática, mas eu rezo e espero que a gente tenha algo muito mais efetivo do que nós temos hoje. O empresário precisa se valer do processo falimentar e vai ser bom para todo mundo, Sim. tanto para o empresário quanto para o próprio credor. É porque, na verdade, o empresário ele já conseguia... O empresário é criativo, né? Então ele já conseguiu outros instrumentos. Mas no Brasil. Então, ainda que ele tivesse a falência decretada, ele botava tudo no nome da filha, da mãe, da irmã, e a empresa era tocada por ele, mas no nome de outra pessoa. Isso não pode ser feito, mas de fato é o que se faz. O que a reforma trouxe no final de 2020 é um instrumento que vai permitir que ele encerre o quanto antes a falência e retorne, que a gente chama de fresh start, que ele retorne o quanto antes também para o mercado no nome dele, para a atividade desenvolvida, tudo certinho. Muito bom. Ricardo Eletro, estava vendo a Exame, tá dando curso de mentoria, de coaching, ele tem 188 mil pessoas e ele tá com a chamada do que ele fez nos últimos 30 anos e ele tá no meio de uma RJ. E aí tem várias questões ali envolvidas. E quando você fala do empresário, e é que eu peguei o Ricardo porque saiu hoje, tá nas redes sociais da Exame. Você acha que o empresário, e aí um comentário assim fora do radar, né? A gente tem, vamos pegar outro, Ike Batista, um bom exemplo, né? Bom exemplo ali de que criou um negócio, levou para a bolsa, tinha um valuation, empresa SA, capital aberto, todo o grupo foi ali o Comperj do Rio de Janeiro. Você acha que, quando você fala assim dessa questão do empresário que faz a RJ, você acha que depois ele fica com muita dificuldade de acessar novos veículos ou não? Acaba isso tudo? Exemplo do Ricardo, exemplo do Ike. Eu, por exemplo, acho que o pessoal ainda vê... Como eu acho que o Ike não era uma pessoa low profile, ele era mídia o tempo todo, né, Xande? Ele não era mídia, Xande? O Xande falou que sim. Ele não pode falar, ele tem um contrato que ele não abre a boca, ele tem uma voz muito bonita. Entendi. E aí, você acha que ele fica fora do radar? Ele perde o lado empreendedor visceral? Acho que fora do radar, para perder o lado empreendedor, não. Mas eu acho que seca muito as oportunidades de crédito para esse empresário, né? Eu acho que o Ike... A situação do Ike Batista, ela tá permeada por alguns escândalos de fraude, etc. E isso acaba manchando um pouco podemos dizer, a trajetória de outros empresários que se valem dos mesmos instrumentos jurídicos, como, por exemplo, um processo de recuperação judicial, mas que sempre andaram na linha, né? Eu tenho devedores em que eu analiso o balanço e bate na vírgula, né? Eu tenho, em compensação, outros devedores que sequer têm uma situação
de demonstração financeira organizada, o que para mim é tenebroso e você fica totalmente sem visualização para onde ir. Então, existem empresários e empresários. O fato é que na nossa, e essa é um pouco a minha opinião, na nossa sociedade, a gente ainda tende a atrelar a ideia do devedor em recuperação ou do devedor, né, ou da empresa que pediu falência como a fraudadora, a bandida, a que vai escamotear. E isso aconteceu muitas vezes, mas o fato é que nem sempre é assim. Então, você também precisa separar o que é fake, né, do que é verdadeiro. Mas, de fato, por que existe tanta fraude nesse momento? Porque o empresário não vai parar. Ele vai fazer, ainda que seja ao largo do que a lei determina. E eu acho que nós, operadores do direito, e principalmente acho que o legislador tentou fazer, é conferir instrumentos que efetivamente apoiassem o empresário ou a atividade empresária para continuar. Vamos conseguir? Eu não sei. O que eu tenho, e não só porque é o que eu acho, mas sim porque a gente vê o que os estudos trazem, principalmente alterações das leis de falência, como aconteceu no próprio Chile, é que um processo de falência bem tocado, rápido, e que vai trazer essa resolução e esse novo começo para o empresário, tem um impacto muito positivo na economia. Então, quanto antes a gente brigar e fazer com que isso seja aplicado, e aí não depende só dos advogados, a gente depende da atuação do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos administradores judiciais. Se todo mundo tiver essa mentalidade de fazer o processo falimentar caminhar de forma correta, talvez... Fazer o dever de casa. Fazer o dever de casa, talvez a gente consiga ter impactar positivamente a nossa economia. Primeira dama, o que você acha? A reforma de 2020, ela trouxe uns instrumentos novos que demonstram que o legislador quer atrair mais confiança a um empresário em pontual. Assim. Mesmo em caso de insolvência ou inviabilidade da atividade, que é o caso da falência, mas ele trouxe. Então, por exemplo, quando ele traz o DIP, que é a possibilidade de empréstimo, ele está falando, olha, invista nesse cara, ele tá no momento ruim, mas põe dinheiro nele, né? Aí vai depender de você, investidor, analisar o caso, verificar se segundo a sua concepção, ele tem condições de soerguer e colocar o dinheiro. Então, é um instrumento novo que está... acho que o grande... Então, o instrumento jurídico a gente tem. Acho que o que falta, o que vai precisar um pouco é de aculturamento desses instrumentos, né? No caso do DIP, a gente já tem vários DIPs sendo concedidos. Então, acho que os financiadores não estão preocupados ou não estão inseguros com essa concessão. Agora, no ponto de vista da falência, eu tô louca para acompanhar aí, assim, nos próximos capítulos, como é que vai ser esse fresh start, como é que esse empresário vai voltar e que cenário ele vai encontrar quando ele decidir voltar. Né? O que a lei permitiu, que eu volte rápido, tô voltando, cadê? Com quem eu posso contar nesse momento? Vou conseguir pegar dinheiro rápido de verdade? Não vou conseguir? Então, esse é um cenário que vai exigir algum tempo para que a gente consiga ter alguma previsibilidade, algum conhecimento. Você que é atento, viu que eu estou sem meu casacão. Falei que ia tirar ele quando o Ibovespa subisse. O Ibovespa está em 106 mil pontos, o casaco está aqui abandonado, tá? Bolsa subiu, muitas histórias. Você come hambúrguer? Como, lógico. Muito bom. Tá chovendo hambúrguer, assistiu? Não, eu não assisti, mas Mentira. dizem que é bom. É muito bom. Já foi no Burger King? Já. Muito legal. Minha esposa não gosta de hambúrguer. Sério? Não é que eu não gosto, eu evito. Maravilhosa. Por que eu tô falando sobre isso, né? A Bloomberg escreveu uma matéria muito boa falando de boas empresas que estavam muito desvalorizadas no mercado brasileiro, na Bolsa de Valores, meu casacão, né, foi rebaixado. E aí a gente vê o Burger King sendo comprado por um fundo de investimento das Arábias, né? 1001 Noites nas Arábias, porque tem flores. 1001 Arábias, vai sair uma Vejo música flores aí, né? em você. Gostou? Marcou essa, Xande? A Xande gostou. E aí, a gente está vendo, por exemplo, eu sempre falei anteriormente que Espaço Laser, Light, Pets, diversas empresas ali, e aconteceu uma forte valorização no mercado, assim, na última semana, o gringo voltou para cá. E por que eu estou te falando sobre isso? As empresas de tecnologia que abriram capital na Bolsa e que estão apanhando atualmente. Vamos para o final do nosso quadro, que é o seguinte. A gente viu aí mercado ótimo, captação de recursos em 2021, foram dos 600 bilhões de reais captado
no mercado de capitais. Muitas empresas abriram capital. Legal. Algumas empresas mostraram que não tinham valuation. E aí, quem entrou no final da festa, as ações estão caindo mais de 90%, 70%. E está muito barato. Né? Magazine Luiza, enfim. Por que eu estou te falando isso tudo? Empresas de tecnologia nesse ambiente de juros alto, recuperação judicial. Você enxerga que muitas empresas vão usar o mercado, por exemplo, a gente teve Bombril, a gente tem outras empresas do Dalina, né, que é dona da Restock. Como é que você vê isso, assim? Você acha que é muito cedo? Você acha que uma empresa acessar... A Restock entrou com recuperação extrajudicial e, enfim, foi um processo de negociação duro, mas parece que foi frutífero. Porque a empresa não acabou, né? Minha esposa me ensina muito isso. A empresa não acabou, ela só ganhou um respiro. Exato, ao contrário. Você já comeu hambúrguer também no Madeiro? Já comi. O Madeiro tentou abrir o capital, emitiu um CRA, que é uma dívida do agronegócio, né? Isso. Tá com dificuldade de abrir o capital. Muita gente fala que tem dificuldade de rolagem de dívida. O que eu senti muito, aí até, não sei se a Johnny também passou por isso, a gente tinha algumas situações em que os nossos devedores, né, os nossos empréstimos chegavam pra gente assim, ou a gente vai pedir recuperação judicial ou a gente vai abrir o capital. Aí você fala, gente, que maluquice, né? Repete. Ou eu vou pedir recuperação judicial ou eu vou abrir o capital, vamos lá, né? Ou dinheiro de trouxa, dinheiro de mentira. Aqui, empresa de mentira. Mas porque o mercado de capitais, ele tem essa possibilidade de fazer com que a reestruturação do passivo seja efetiva, a depender, óbvio, do caso concreto. Mas já aconteceu de ver situações em que a empresa abre o capital e depois você enxerga a situação econômica financeira que você fala, nossa, isso aqui precisaria pedir recuperação judicial. Tem empresas que até simulam vendas para estar fazendo valuation. Tem isso também, aconteceu esse ano. A empresa simulou vendas para ter um forte volume. Quando chegou lá, as vendas não existiam, as pessoas não recebiam. Essa falta de transparência é muito complicada, né? Mas no cenário pandêmico, todo mundo que atua na área esperava um aumento assim colossal dos pedidos de recuperação e das decretações de falência. Ficamos na expectativa, né? Esse crescimento não aconteceu. Curiosamente, empresas abriram capital na bolsa. Então, o que a Tati está falando faz sentido, né? Então, abriram capital. Era para tudo estar pedindo recuperação judicial, mas abriram capital. Por favor, não nos demitam. A gente precisa desse programa. Não, mas tudo bem. Fui eu que falei qualquer coisa, né? Assim. Gente, o bom desse programa é que eu sou cercado de advogados. Porque se esquecem que a recuperação é uma grande reestruturação, mas a falta da cultura, né, de entender isso, de falar, não, eu estou aqui me autocorrigindo para crescer, né, para retomar a minha atividade com mais controle financeiro, controle da gestão, controle da minha operação, enfim. Qual é o seu pensamento? O que você está fazendo em São Paulo hoje? Hoje, o que eu vim para 2 congressos, 2 palestras. O congresso da noite é sobre o quê? Sobre SAF. O que é SAF? SAF é a Sociedade Anônima de Futebol. Opa! Qual é o seu time? São Paulo, óbvio. Qual é o seu time? São Paulo. Xande? Tricolor. Alguma coisa a comentar? Paulista. O Xande falou que seu time é ótimo. Eu vi. Futebol e recuperação. Mudei todo o pensamento, assim. Tudo. Então, nós credores estamos bem preocupados aqui. Por isso que eu chamei aí. Você fez uma recuperação? Fizemos, Figueirense. E esse tal de Vasco? O Vasco foi comprado pela 777, né? Levou 70% lá. E aí, o que você acha? Da SAF, né, da SAF, Johnny? Explica a SAF. Você daria dinheiro para um clube de futebol? Se ele tiver um bom plano de pagamento dos credores, sim. Por que não? Porque você tem que ver o modelo do plano de negócio deles, né? Eu acho que... Aí acho que a Johnny sabe falar melhor do que eu, mas do que eu já vi, a administração dos clubes de futebol ainda é muito amadora, né? Muito amadora, então, extremamente amadora. E diferente das empresas, enfim... Que preparam para quebrar? Fake? Os empresários ali, eles não têm a garantia de que vão ser consumidos, de que vai ter um público. Futebol não. Futebol você tem os seus torcedores que onde quer que você esteja vai estar com você. Então, a depender do tamanho desse público que você já tem e é fiel a você e vai te consumir, é uma segurança de que se eu me reestruturar, eu vou conseguir, né? A dificuldade está exatamente nessas pessoas que sempre administraram esses clubes e que não querem
se profissionalizar. Aonde Então, tem a oportunidade fora do radar no clube? Eu quero te provocar. Onde tem ali se eu quero abrir um clube de futebol, o que tem ali de bom? a cena é a seguinte, você tem um clube, que é uma associação extremamente endividada. Não consegue pagar seus funcionários, não consegue pagar jogadores, enfim. E isso, obviamente, reflete no desempenho em campo. Ao não conseguir ganhar as partidas, não consegue ganhar campeonato, quer dizer, o time vai sendo rebaixado, menos dinheiro vai entrar. Dinheiro de, enfim, investidor, marketing. Então, é uma ordem decrescente, ele não vai conseguir se recuperar. A reestruturação, a sua reorganização, que pode passar, sim, pela constituição de uma SAF, mas não necessariamente exige que isso aconteça. A gente tem o caso do Flamengo, por exemplo, que se reestruturou sem a SAF. É verdade que o Flamengo, com a SAF, pode alcançar outros patamares? É verdade. E eu acho que é uma questão de tempo o Flamengo tomar essa decisão. Mas o fato é que profissionalizar... quando eu falo sobre isso, eu costumo muito fazer associação com uma empresa familiar que é tocada por um dono que criou tudo e, de repente, precisa transferir isso para o seu filho. Né? Mas o filho não tem a capacidade, a competência de estar todo naquele segmento, nunca se envolveu muito. E como é que faz essa transição? Né? Muito parecido com os clubes de futebol. Como é que esse dirigente que está lá há anos, né, décadas à frente do negócio, vai transferir esse poder e vai deixar de estar à frente? Você precisa de um plano. Precisa de um plano. E esse plano vai envolver, obviamente, lucro para aquele investidor, mas vai envolver também e deve envolver um plano de carreira para esse próprio, a gente chama de cartola, que está lá há muito tempo, né? Então, precisa se reestruturar. Investidor nenhum vai trazer dinheiro para o negócio se não tiver uma segurança jurídica e previsibilidade. Ele precisa ter. E o instrumento jurídico que se tem são vários. A SAF é uma, mas não necessariamente precisa ser a SAF. Mas precisa de uma reorganização. O Flamengo não precisou, ele conseguiu, por meios próprios, se reestruturar, sanou as suas dívidas, conseguiu atrair mais dinheiro por meio de propaganda, enfim, direito de transmissão. E tem caixa hoje para contratar diversos jogadores caríssimos, né? Que não chega nem a ser a média do valor de um contrato de um jogador brasileiro. Então, o que precisa fazer é convencer esses cartolas de que a reestruturação vai valer a pena. Porque, no final do dia, é o amor ao clube. Então, você vai falar para o torcedor que você vai fazer um projeto que vai trazer de volta o orgulho daquele clube, que vai trazer de volta a sensação de vencer um campeonato, de vencer uma partida, não há torcedor que não compre a ideia. Né? Então, e isso só pode se conseguir por meio de injeção de dinheiro do investidor, que vai trazer novos profissionais, que vai equipar. A gente tem aí o exemplo clássico que normalmente cita-se, que é do Bragantino, né? Do Red Bull. Red Bull Bragantino, que saiu de uma situação que ninguém imaginava, foi comprado ali pelo Red Bull, reestruturou e tá aí na primeira divisão. Aqui o Corinthians tá passando, acho que o que a Johnny falou é verdadeiro, você não precisa ter uma SAF, mas embora a lei... medo? Oi? Por que você tinha medo? Você falou, tem um medo da SAF, que não sei o que... Não, é porque, na verdade, por exemplo, no caso do Corinthians e de outros clubes de futebol, a lei da Sociedade Anônima de Futebol estabeleceu um que a gente chama de regime de execução centralizado, no qual os processos executivos movidos contra os clubes podem ser centralizados numa única vara e o devedor pode apresentar um plano de pagamento. A ideia era de que pelo menos existisse uma SAF para que a receita dela pudesse servir para pagar esse plano, podemos assim dizer, dessas execuções centralizadas. Porém, como credora, imagina a seguinte situação. Eu executo o Corinthians, por exemplo, eu estou desde 2005 buscando o patrimônio do Corinthians, penhorando parte do faturamento, penhorando outros ativos que ele possa ter. E aí, como aconteceu, ele pede o regime de execução centralizado, mesmo não existindo uma SAF. E aí eu vou ser agrupado no mesmo balaio que outros credores que também estão executando, mas eu comecei em 2005, outro credor pode ter começado em 2022, no começo do ano. E aí eu vou ficar um pouco... Porque como a lei não estabelece qual é o critério de ordem de pagamento, a rigor o devedor ele tem ampla liberdade para mostrar para os seus credores como ele vai fazer essa reestruturação desse passivo que agora ficou centralizado.
E a gente não tem uma regra legal tão clara. E, com todo o respeito, nem sempre dá para confiar no devedor. Porque, às vezes, o devedor também não tem a melhor contabilidade, as melhores demonstrações financeiras. A Dione mesmo ressaltou que alguns clubes têm são tocados de uma forma não profissional, do ponto de vista econômico-financeiro. E isso pode causar algumas impropriedades, tá? Então, como defendendo os credores e muitas vezes até os credores trabalhistas, que nesse caso são os próprios jogadores de futebol, como que fica essa reestruturação? Então, é cenas do próximo capítulo. Eu acho que o Corinthians, aqui em São Paulo, pediu regime centralizado, teve o deferimento para a centralização, e nós agora estamos aguardando o plano de pagamento dele de credores. Vamos ver como vai ser. E não tem SAF. E não tem SAF. E embora a lei não diga isso, tá? Então, já é novamente uma adaptação pelo Poder Judiciário de uma interpretação de uma lei que é bastante aberta, ou pelo menos numa leitura... ela autorizaria só esse regime centralizado se a SAF pudesse verter uma determinada receita para a associação. Para essa associação. Mas o Corinthians, por exemplo, não tem SAF. Então, o que será desses credores? E por isso que eu tenho medo. Eu rezo a Deus que eles tenham piedade e mostrem um plano minimamente viável para pagamento desses credores. Vocês perceberam? Entrei num assunto... falando ali de imóveis, ele veio para o assunto de fintech, empresas de mercado de capitais aberto, levei para clubes de futebol e elas deram um show, né? São muito competentes, né? Você viu, Xande? Caralho, levei, né? Você viu? E elas não se esquivaram. Vocês vão ganhar nota 10. Oba! Bom. Pede o Pix pro Xande. Xande, Pix. Olha só, infelizmente, temos que acabar este encontro. Não, tava tão gostoso. Muito, né? Muito. Porque você viu que de maneira proposital, eu fui levando vocês para alguns assuntos. Cara, elas vão tirar. O que você achou, Xande? Xande não pode falar, o contrato não permite. Aqui no final, nós temos algumas brincadeiras. Uma música ou um livro. Pode ser uma poesia também. Você é fã de uma moça que é incrível, uma tal de Clarice Lispector. E o Duda da Ocam, ele fala que a chance de vitória está no risco. Eles sempre falam, se você está em algum lugar preocupado, tentando ter resultados diferentes, você precisa de uma atitude diferente. E se você for igual à média, você vai ser igual à média. Você tem que pensar em coisas diferentes para ter resultados diferentes e fugir da média. Clarice Lispector te inspira, né? Muito. Então hoje, o Xande ligou lá para o STF. A gente vai te dar uma prerrogativa que nós não tínhamos aqui. Boa. Que pode ser uma música, um livro ou uma poesia. Eu achei que era só no Fantástico, né? Faz 3 reestruturações, ganha uma música. Maravilhosa. E você tem 3 opções. Uma música, um livro ou poesia. Tá. Eu vou no livro, porque poesia eu tô nervosa, eu não vou lembrar direto, senão eu ia falar Você quer mandar um beijo? Não fica nervosa, assim, não. Você saiu super bem. Não, mas eu tô suando aqui, tá? Tá difícil. Que é um livro que eu terminei de ler aqui, que chama Mente Moralista, porque pessoas boas são separadas por política e religião. E me ensinou bastante. Não é propício pro momento. Não, me ajudou bastante, sabe? A abrir pro diálogo. E já que eu posso falar, eu queria muito agradecer você, você... para além de ser um profissional que nos inspira, eu sou sua fã, te sigo. Muito obrigada. Para nós, advogados, é importante ter esse contato com o mercado financeiro de uma forma descomplicada, que é exatamente o que você faz. Então, muito obrigada pelo seu trabalho, que ele não só tem um viés educativo, mas ele também tem um viés de disseminar isso para nossa sociedade. Então, o papel social dele é muito importante. Obrigado. E eu queria agradecer a minha grande amiga profissional Dione. Investidora. Eu não tenho palavras para dizer. A única coisa que eu quero... eu vou falar pro pessoal como eu falei para você quando eu te conheci. Você não quer ser minha amiga? Maravilhosa. Uma mulher que inspira, e eu acho que nós duas, né, juntas, podemos chegar muito mais onde jamais a gente sonhou em estar. Então, o seu apoio para mim é muito importante. Saiba que estarei sempre aqui para te apoiar também. Recíproco.
Maravilhosa. Quase chorei, Xande. Segurei aqui. Xande também ficou ali, Xande. Primeira dama, vou te dar essa prerrogativa da poesia também, mas você pode ter uma música, um livro ou uma poesia. Pode ser um verso de um samba. Eu vou declinar. Ah, é? Mas é dos 3. Eu vou sugerir um filme. Ah, já sei qual. Que assistimos ontem, aliás. É Elvis. Todo mundo precisa ter um advogado, é o nome do filme. É verdade. Elvis nos traz diversos ensinamentos. E conta uma história de Elvis que poucas pessoas sabem. Que vale a pena saber. Que vale a pena ter acesso e se precaver e se cuidar, enfim. É verdade. Recomendo né? sair bem. Vou assistir, então. Por favor, assista. Um dos melhores filmes que eu já vi, candidato ao Oscar disparado. Ah, legal. Que bom. Gente, eu gosto de coisas improváveis, tá? Minha recomendação vai ser uma série da Apple TV chamado Ted Lasso. Cara, eu tô muito impactado por essa série. Acho que é uma das séries mais incríveis. O roteiro, ninguém acredita. É um treinador de futebol americano que vai treinar um time de futebol, que ele sai dos Estados Unidos e vai para a Inglaterra. E é uma obra-prima, uma lição de coisas incríveis. E fala uma coisa muito importante. Independente do que você faça, as pessoas precisam estar no centro de tudo. Não vou cantar a música. Mentira! Vocês acharam que eu ia cantar a música? Você vai me ajudar. Quem vem aqui canta uma música. Já te dei flores, flores, flores. Já te dei flores. Já quer saber de mim. Eu não acredito nisso, não. Obrigado, gente. Um abraço. Tchau, tchau.